Boa noite a todos. Boa noite. Hoje é uma noite especial, estamos comemorando o Dia Nacional da Família. Vamos ter então um palestrante convidado que vai nos presentear com uma belíssima palestra. Antes de eu apresentar esse grande amigo, eu convido a Cíntia, nossa presidente, para fazer a prece de abertura. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa de oração. É uma alegria recebê-los, em especial em uma noite com um evento, com um convidado especial. Mas para então nos prepararmos para o momento da explanação do Vinícius, eu convido a todos que desacelerem o coração, desacelerem a mente e agora sentem-se confortavelmente, respirem fundo. Vamos nos conectar com a divindade. Amado Mestre Jesus, anjos de luz, espiritualidade amiga que já nos esperava para este momento em especial, derramem as bênçãos do alto aos quais todos nós precisamos. Que os mentores amigos, em especial o mentor do nosso amigo Vinícius Ousada, aqui esteja e esteja inspirando e intuindo as melhores palavras, a mensagem que aqui ouviremos. E assim sendo, rogamos ao diretor espiritual desta casa de oração, aos espíritos amigos que já nos esperavam e nos acompanham, a abertura desta atividade da noite de hoje, com paz, alegria e entendimento, e que assim seja. Então, nosso querido amigo aqui, Vinícius Ousada, ele é educador, escritor espírita, trabalhador do Centro Espírita Leon Denis de Porto Alegre e vice-presidente de Unificação da FEBS. Ele vai nos presentear então com a palestra com o tema Conflitos em Família e a Linguagem do Coração. Seja muito bem-vindo, muito bem acolhido pela essa família Jesus de Nazaré. Boa noite, meus amigos, meus irmãos. E Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe a todos e nos mantenha sob a sua paz. Que alegria falarmos de família no Dia Internacional da Família. Mas a alegria é maior ainda, porque nós vamos refletir sobre o tema não com os elementos, com a perspectiva que nós possamos ter por nós mesmos. Mas nós vamos refletir sobre o tema justamente a partir da perspectiva do Consolador, do Espiritismo, que esse sim tem muito a somar em nossa evolução e nos pede uma abertura de alma para que o seu paradigma, para que o seu modo de ver a vida e o viver, a morte e o morrer, nos ensine o caminho da sabedoria, que nos conduzirá inegavelmente à vivência da ética do Evangelho lecionado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a gente vai pensar sobre o tema família, quem não estiver enxergando, faça uma forcinha que vai enxergar, tenha fé. Então, família. O que será que é a família à luz do Espiritismo? O professor Herculano Pires, numa obra do Espiritismo, O Grande Desconhecido, chegou a dizer que a família, ela nasce do amor e dele se alimenta. Vejamos só, a família nasce do amor e dele se alimenta. Quando nós vamos estudar a doutrina espírita, ela agrega à nossa vida uma visão que raramente nós vamos ter, a não ser que tenhamos adotado em alguma encarnação ou reencarnação nossa, a ideia da pluralidade das existências.
ou a reencarnação. E quando compreendemos essa categoria teórica do Espiritismo, quando nos apropriamos desse conhecimento, fica evidente para todos nós que, sendo espíritos imortais, a nossa jornada na Terra é transitória e renascemos neste e noutros mundos tantas vezes quanto sejam necessárias a cada etapa evolutiva, até alcançarmos um dia a condição de espíritos puros, como aprendemos lá no Livro dos Espíritos, no item da escala espírita. Reencarnamos, ou seja, voltamos a nos emboscar, a nos envolver na vida corporal, para que possamos aprender tudo quanto é necessário, do ponto de vista moral, do ponto de vista intelectual. E antes de renascermos, e essa é uma visão transformadora do Espiritismo em nossas vidas. Se a gente parar para pensar direitinho, o que significa ver a vida no paradigma reencarnacionista, muda a vida da gente. Muda a vida da gente. As coisas materiais vão tendo o lugar devido, nem mais nem menos. As questões de aparência da vida material ficam no lugar de aparência. As questões são transitórias. Sobrenome de família, conta bancária, diploma, grupo étnico racial, condição masculina ou feminina. Tem gente que quando eu falo isso fica de mal comigo. Não fique de mal comigo. Mas o machão, não esqueça como trata as mulheres, porque vai reencarnar um dia como mulher. A minha esposa diz que o contrário não acontece porque o espírito não retrograda. Mas é óbvio que isso não é verdade, é uma gracinha dela. Mas o espírito ora reencarna como homem, ora reencarna como mulher. Isso é o que ensina os espíritos. E a gente, quando começa a entender isso, começa a ter sobre a vida um respeito, uma reverência, uma responsabilidade no modo com que tratamos uns aos outros. E olhamos para a família numa outra lente. A família passa a ser, como lembram os espíritos, especialmente o espírito Camilo, pela mediunidade de Raul Teixeira, na obra Nos Passos da Vida Terrestre, a família passa a ser um laboratório de sociabilidade. Um laboratório de sociabilidade transcendental. Porque no ambiente doméstico, eu aprendo a conviver com espíritos que têm afinidades evolutivas comigo. Mas eu vou contar um segredo aqui, se não descobriram. Não são iguais a gente. Já observaram que o pessoal lá de casa não é igual a vocês? Mas um guri pequeno era igual a mim, agora abduziram meu filho. É outro. A gente olha para a filha adolescente e diz, minha filha, pelo amor de Deus, cadê a menina que estava aqui ontem? Os alienígenas levaram. Às vezes na vida conjugal, a gente olha para o par e diz assim, eu não te conheço mais. Talvez a gente não tenha prestado atenção nas pessoas que convivem conosco. Às vezes somos movidos por uma visão tão egocêntrica que a gente enxerga a gente.
e não percebe algo muito normal, tranquilo, nesse laboratório de sociabilidade transcendental, que Deus nos dá a oportunidade de ter vínculos desde a reencarnação, desde a programação da nossa reencarnação. É a diferença ou diversidade no ambiente do lar. Nós somos espíritos multimilenares com experiências distintas. Aí me dizia uma amiga um dia: tá, Vinícius, mas o sangue puxa ou não puxa? Que eu saiba, só em filme de terror que puxa vampiro. Porque a genética não define caráter. Para a gente que é espírita, que sabe que o nosso filho, conforme aprendemos no Livro dos Espíritos, são espíritos imortais, que têm a sua trajetória e renascem no nosso lar, ou chegam por outras vias ao nosso lar, porque juntos temos necessidades evolutivas que no convívio vão nos ensinar a aprender a amar um dia a grande família universal a partir do exercício do amor no ambiente doméstico. Mas eu preciso amadurecer como espírito e perceber que ali eu tenho outros espíritos, alguns que se baseiam em mim como uma referência, porque essa é a missão da maternidade consciente. O André Luiz, na sua sabedoria, tem gente que não se deu conta da sabedoria que tem o espírito de André Luiz e que verte nas suas obras. O André Luiz lembra que os pais são os primeiros indutores mentais dos filhos. Sabe como? Pelo jeito que a gente é. A pedagogia que se estabelece nesse convívio, a gente olha a Nicole no colinho do pai, assim, aquela fofura, e o pai assim derretido, que nem manteiga fora da geladeira, né? Ela vai captando, como aconteceu conosco, os fluidos do pai e da mãe, os gestos, absorve a linguagem dos pais, na forma com que os pais se expressam, se comunicam, agem. E pelo exemplo, ela vai acordando ao que é ser gente. Mas ao longo desse desabrochar no novo corpo, o espírito vai tomando consciência de si. Já na infância dá alguns traços. Opa, mudou alguma coisa. Parece que dá um treco na cabeça da criança. Opa, era tão dócil, agora um pouquinho menos. Antes eu dizia, faz isso, ele fazia. Agora eu tenho que explicar por quê. Estevão, 4 anos. Pai, posso ir no parquinho agora? Agora não, meu filho. Por quê? Tem que explicar. Tem que explicar. Aí eu explico e ele acha um argumento contrário. Porque é normal, como qualquer criança. Como qualquer criança. Porque eles vão tomando posse do corpo, ao desenvolvimento das faculdades. E vai chegando um momento que o espírito, sobretudo na adolescência, como ensina o Livro dos Espíritos, vai mostrando, desvelando o seu caráter. E aí cai a ficha tardia na cabecinha da gente. Pô, cair a ficha, tem gente que nem sabe o que eu estou falando, né? Mas eu me dei conta. Para quem não sabe, que é de outra geração, mais evoluída, nós usávamos telefones públicos com uma ficha chamada, ficha do telefone era orelhão. Tá? Então, para quem não sabe, é isso, cair a ficha. Então, cair a ficha é cair em si, dar-se conta, ter um insight. E a gente assim não se dá conta. Mas na adolescência, aparece claramente com quem nós estamos lidando. Não é mais uma fotocópia de mim. Não é um bibelô. Não é o meu anjinho. Me perdoe a sinceridade, mas é isso. É um espírito com sua trajetória, diferente de mim.
E eu preciso ainda seguir educando-o, sem perder de vista que nós temos semelhanças em necessidades educativas, mas não somos iguais. Somos iguais perante Deus, mas não iguais em experiências que configuram a nossa identidade espiritual. Na vida conjugal, a mesma coisa. Porque no namoro a gente passa aquela experiência, os que namoram ainda, né? Passam aquela experiência de que a gente não enxerga defeito no outro. No noivado, quem noiva, a mesma coisa, não enxerga defeito. É uma maravilha, né? O Emmanuel chama isso, lá no livro Vida e Sexo, de suave enamoramento, encantamento. Os amigos até disseram, fulano, você vai casar com essa criatura. E a pessoa só enxerga o que ela tem de bom. E vice-versa. Fulana, não tinha coisa melhor, minha filha? Não, pai. Até tinha, mas eu gosto do pior. Porque é um suave encantamento. Há uma sintonia, às vezes calibrada pela assistência dos bons espíritos, que nos ajudaram a programar a nossa reencarnação. E faz com que os caminhos da gente se cruzem. E a gente retome acordos pré-estabelecidos antes dessa vida. Tem gente que pensou assim, não acredito que eu combinei isso antes. Estava lá no mundo espiritual e combinei. Combinou sim. Às vezes a gente erra a rota, porque tem livre-arbítrio, não há determinismo. Às vezes a gente se desvia da rota. Se atrai por outras ideias, por outras coisas, por outras pessoas. Mas o que aprendemos da literatura espírita é que nós estabelecemos um programa reencarnatório em linhas gerais. Aquilo que o Livro dos Espíritos chama de escolhas de prova em gênero. Não é o detalhe do detalhe. Não tem a cor do teu cachorrinho daqui a 20 anos. Não tem isso. Mas tem necessidades, ou melhor, tem generalidades em conformidade com as nossas necessidades. E chega uma hora que na vida conjugal a gente vê que é revelador e que é muito bom para quem sabe aproveitar a oportunidade, que o outro não gosta do arroz grudado como a gente gostava, ou como a gente gosta. Que o outro detesta massa com sardinha, mas aguentou até um determinado momento, que é o único prato que o outro sabe fazer. Que a pessoa tem possibilidade, olha que interessante isso, ela pode mudar ao longo da vida. Vocês sabiam disso? Sim, porque o espírito está submetido à lei do progresso. E pode haver coisas em comum que mudem, sem que mude o amor em si. Mas daqui a pouco muda o interesse de um tema, de uma atividade profissional, de uma conversação qualquer, de um determinado passeio. Muda porque o espírito progride. Ou não muda, a gente que descobre, porque agora, por um momento de conflito, passou a prestar atenção e verificou que ao meu lado, na condição conjugal, ou na relação pais e filhos, nós percebemos que tem alguma coisa diferente. Ah, mas acontece também de filhos com pais idosos. Porque nós somos uma sociedade materialista. Nós lidamos com a infância como se ela tivesse pouca importância e com os idosos também. A prova disso, que há conselhos de direitos, há estatutos dos idosos para que os idosos, além de direitos respeitados, não sejam abandonados pelos seus filhos. Que curioso isso, né? São dois extremos que nós temos, por conta do materialismo, de uma profunda ausência de cristianismo verdadeiro.
Porque não faltam religiões cristãs no mundo, não faltam. Mas falta Jesus no coração do homem. Senão, nós não andaríamos nas grandes cidades e nós não encontraríamos, andando nas grandes cidades, crianças ainda em condição social de rua e idosos em condição social de rua. Se Jesus fosse para nós uma realidade. Vamos pensar nisso. Muito bem. Mas aí eu descubro no meu familiar, filho, esposa, às vezes no irmão, nossa, como a gente é diferente. Como a gente não gosta da mesma coisa. Tem gosto político, partidário, futebolístico, artístico, de conversação, religião diferente. O que é uma bênção. Imagina diálogo interreligioso na família. É um upgrade na evolução da gente. É um plus, como diz um amigo meu, um plus a mais. Ele acrescenta algo. Porque a gente vai conviver com o que, meus amigos? Com a coisa que a gente mais precisa para que nós aprendamos humildade, com visões de mundo diferentes da nossa. Max Born, um ilustre físico contemporâneo de Albert Einstein, chegou a dizer que uma das coisas piores do mundo, ou grande mal da civilização, seria a ideia de que alguém tenha a absoluta verdade e todos os outros estão errados sempre. Há um ditado oriental que uma vez foi repetido por Chico Xavier, numa bela entrevista à Folha Espírita, época conduzida pela nossa irmã Marlene Nobre, da Associação Médico Espírita. Ele dizia, lembrando um pensador oriental, que a verdade é um grande espelho que se partiu em pedaços e cada qual tem um pedaço desse espelho e compreende a verdade a partir do seu reflexo pessoal. Nós vamos em Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, e há uma página chamada O Ponto de Vista. E vamos aprender do nobre codificador que o ponto de vista pode variar consoante a evolução de cada um. Vamos ver aqui, por exemplo, esse belo quadro do nosso guia modelo Jesus. Eu que tenho astigmatismo e miopia, não sei nem mais o grau, meu oftalmo que não veja a palestra, enxergo e sou capaz de fazer uma descrição aqui. O Jefferson, que está lá no fundo, faz de uma outra forma. A Jonara faz de outra. E nós estamos falando do mesmo objeto focado na visão. Mas as perspectivas são diferentes. Todos agimos assim diante das leis morais da vida, que regulam a nossa evolução consoante a codificação espírita. E vamos compreender a lei de amor, justiça e caridade conforme a nossa caminhada evolutiva. E vamos ter na mesma família, meus amigos, espíritos num padrão de evolução comum, com detalhes que se alteram. Ou diríamos de outra forma, com evolução diferente também. Mas os que se compreendem mais espiritualizados são os que deverão voltar-se aos outros, se é possível pensar assim, com mais compaixão, com maior compreensão. Mas não sou eu que digo isso, né? Da gente não há muita coisa para trazer. É do Evangelho de Jesus. A quem muito for dado, muito será cobrado.
A gente fica imaginando que Jesus vai ficar de cobrador ali, esperando a gente. Não, é nessa dinâmica da vida. Quem tem maior esclarecimento, caminhe de acordo com esse esclarecimento. Quem tem alguma noção de espiritualidade, haja no lar com espiritualidade. Mas o que é espiritualidade? E aí nós vamos ver um conceito que vem sendo lapidado em vários campos de conhecimento, que nos leva aos valores espirituais básicos, que nos conduzem a uma melhoria ou ao desenvolvimento de nossas virtudes. Então, no lar, nós temos espíritos que já estão maduros. Nós temos espíritos também imaturos. E nós temos espíritos, muitas vezes, com o pé em comportamentos mais próximos da animalidade ancestral. Nesse estágio de humanidade que a gente se encontra. Se a gente tiver dúvida, a gente lê o noticiário. Encontra de tudo. E a família, sendo esse recorte da sociedade, tem nesse micro-universo essa diversidade de perspectivas e de apreensão das leis morais da vida e, portanto, tons distintos de evolução espiritual. Mas o certo, como aprendemos dos espíritos da codificação, que os pais ou os responsáveis que cumprem a missão de pater-maternidade têm uma missão sagrada em suas mãos, segundo a qual, ou pela qual, se comprometeram antes de renascer. Sabe qual é essa tarefa? É conduzir esses outros filhos de Deus, filhos, a bom termo na atual evolução, na atual reencarnação. Porque eles trouxeram um programa reencarnatório. Todos nós, em sã consciência, na medida das nossas forças, procuramos a melhor escola para os nossos filhos. Ou alguém pensa assim, vou olhar para o meu filho, vou pôr na pior escola para ver se ele progride pelo sofrimento. Não, né? Quem está sadio mentalmente não faz isso. Eu vou trazer o melhor alimento, porque eu quero que ele esteja bem nutrido. Eu vou levar ele aos ambientes mais saudáveis. Não é assim que a gente age. Muito bem. Do ponto de vista espiritual, precisamos fazer o mesmo. Porque o objetivo da reencarnação deles não é ser médico ou juiz. Ser investidor de criptomoedas ou ser dono de metade da cidade. Ou ser influência nas redes sociais, ou todas essas coisas assim que o materialismo promove. Isso é secundário, é meio, se estiver no seu programa reencarnatório. Mas a finalidade, aquela tarefa para a qual nós precisamos estar apoiando-os, é a mesma que os nossos pais precisavam ou se envolveram, que é de ajudá-los no progresso intelectual e moral, porque este é o objetivo da reencarnação, em qualquer etapa da dinâmica da vida social, em qualquer profissão, em qualquer ambiente, em qualquer classe, em qualquer grupo étnico-racial, em qualquer grupo profissional. O objetivo do espírito imortal é, antes de qualquer coisa, progredir em inteligência e progredir em moralidade. E esse é o investimento que nos compete efetivar. Surgem os conflitos? Há conflitos que são
positivos e há conflitos que são negativos. Os conflitos positivos na relação pais e filhos são inerentes à missão que nos cumpre realizar. Porque a gente tem que dizer para o filho, vamos acordar? Porque não dá para acordar na hora do almoço, meu filho. Não dá. Você vai acordar sem fome, vai atrasar para o colégio. Vamos dormir, tem que ter hora para dormir. Pô, pai, por que eu tenho hora para dormir? Porque tem que ter hora para acordar. Não é porque o pai e a mãe é carrasco. Você precisa estar com a cuca fresca para ir para a escola amanhã cedo, para ir para o estágio amanhã cedo. Aí não precisa esclarecer agredindo. Quando eu falo em conflito aqui, nós não estamos falando de disputa de palavras, debateção de boca em casa. Não é isso. Mas o nosso falar tem que ser sim, sim, não, não. Cabe-nos, no pouco tempo que todos nós temos, é verdade, qualificar a nossa intervenção, porque é para isso que somos pais e filhos. Não é para a gente ir para a Disney, nem para o zoológico lá de Sapucaia. É para que esses espíritos alcancem êxito no seu objetivo reencarnatório. O resto vem a reboque, como lazer, como possibilidade de alegrias, de convivências fraternas. Mas a nossa finalidade é que eles aprendam a amar, servir o próximo, superar as suas paixões inferiores no plano do possível nessa reencarnação. Nós temos ali uma sementeira que nós precisamos trabalhar. E dá trabalho. E gera conflito. Porque eu vou desacomodar esse serzinho e vou me desacomodar porque eu preciso aprender. À luz do que estudo no Evangelho segundo o Espiritismo, a ser o seu indutor mental positivo na sua jornada evolutiva. É com a gente que eles vão aprender o gosto pelo trabalho. É com a gente. Ah, esses professores não ensinam mais nada. Meus professores não me ensinaram o caráter, eu aprendi com meus pais. Ou a gente esqueceu isso. E quando a gente tem maus pais ou pais atrapalhados, ainda assim a gente aprende com eles como não fazer. Qual é a nossa tarefa então? Não perder de vista que nós não estamos a passeio na Terra e que temos um compromisso, usando uma palavra moderna, de mentoria dos nossos filhos para que eles tenham êxito na presente reencarnação. E essa mentoria é realmente full time, né? Inclusive, na medida que eles vão crescendo, eu brincava aqui, conversando com a Vani, que é que nem videogame. Quem jogou videogame na minha época era Atari, CCE, os outros eu nunca consegui aprender porque eu não tinha inteligência para isso. Era cada fase passada, mais complexo o jogo ficava. É assim na educação. E nós vamos estar desencarnados, e eu sei disso pelo meu pai e pela minha mãe, não sei, não é teoria, e eles seguem, como a gente vai fazer também, vez por outra, pedindo aos bons espíritos que possamos dar uma olhada nos nossos filhos, ou que eles possam intervir, para que eles, adultos, não se afastem da senda do bem. Daí, meus amigos, nós precisamos prestar atenção numa coisa muito comum na nossa sociedade. Que crises deveriam nos ajudar a superar. Mas, às vezes, nós estamos tão imaturos espiritualmente que não aproveitamos devidamente as crises. E elas vêm como ondas de novo para nos lembrar qual é o verdadeiro caminho da vida. Nós não estamos na Terra para viver interminavelmente em lazer.
Nós não podemos esticar a nossa reencarnação como se tivéssemos adolescentes aos 100 anos. Nós precisamos de uma maturidade do senso moral, porque nós temos visto na cultura materialista crescer perspectivas, ambientes, propostas, uma cultura de infantilidade para adultos, de irresponsabilidade para adultos, para que as pessoas tenham, entre aspas, qualidade de vida, que amorteçam a consciência, que fujam das suas responsabilidades. E são convites que vão surgindo pelos caminhos os mais variados. Às vezes é um amigo, às vezes é um casal de amigos, às vezes é a proposta da empresa, outrora é uma sugestão espiritual de fuga de responsabilidade, de aproveitar a vida pintando o sete e perdendo a dinâmica, o sentido verdadeiro da vida. Os alcoólicos, que na nossa cultura têm espaço de cidadania. Mas o espírita ele tem uma janela aberta para a vida e precisa lembrar que vive em dois planos da vida e que essa experiência, sendo transitória, não pode ser mais uma aventura translocada entre tantas outras que nós já vivemos. Então, se eu tiver dificuldade de pensar sobre os efeitos espirituais dos alcoólicos, eu não vou gastar o tempo de vocês falando sobre isso. Eu recomendo Sexo e Destino do Espírito de André Luiz. Tá? Aí quem tiver curiosidade, quem já ficou de mal comigo previamente, diz fique de mal para André Luiz. Foi ele que botou essa coisa na minha cabeça, essa preocupação, através do livro, tá? Então depois eu vou achar no Vinícius está recebendo o André Luiz lá, tem uma coisa errada. Não é isso que está acontecendo. Meus amigos, o lazer é muito importante para refazer o corpo e a alma. Mas a Terra não é um parque de diversões. E a gente precisa prestar atenção no que tem acontecido em nossa cultura, que tem empurrado nós adultos em atitudes e comportamentos que não correspondem à nossa faixa etária, muito menos à nossa evolução espiritual. E aí cada qual observe a sociedade, observe a si mesmo, observe os convites que vão nos chegando. E quantas vezes são propostas que não dizem respeito a agregar nada na nossa evolução espiritual. E quantas vezes são propostas que nos chamam às pulsões e paixões inferiores. Entre essas propostas, o descompromisso com a educação dos filhos, a terceirização da vida moral, da observação da vida moral dos filhos, o abandono, filhos órfãos de pais vivos. Às vezes porque eu não suporto um conflito positivo, que é de dizer para o meu filho a hora de dormir e de acordar, a necessidade de lavar uma louça e cooperar, a educação de cumprimentar o porteiro como uma pessoa igual a mim, porque ele é igual a mim, e como espírita e cristão, eu não posso esquecer que somos todos irmãos.
Dá trabalho. Criar um filho que não seja esnobe. Às vezes alguém elogia um filho da gente educado, né? Parece que a criança brotou assim, pum, brotou uma criança educada. Horas de insônia, de choro, de erro e acerto. Pai e mãe erram muito, a gente erra pra caramba, chora muito. Mas aí a gente se lembra que tem um aliado. Que os espíritos não me ouçam aqui, mas nós somos espíritos, vocês sabem, né? E nós contamos com a presença de outros espíritos desencarnados na vida da gente. E tem um parceiro na educação dos filhos da gente. Não é a famigerada vara de marmelo, se alguém pensou, não é. Não é cortar a mesada, não é isso que eu estou falando. Estou falando de um sujeito chamado Espírito Protetor, Anjo da Guarda, Guia Espiritual. Nós temos nossos mentores, nossos filhos também. Grandes aliados nossos, para buscarmos a inspiração, além dos terapeutas, psicólogos, educadores, evangelizadores. É difícil não achar um evangelizador bom, hein? Em qualquer religião. Tem os atrapalhados, mas tem muita gente boa por aí. São nossos parceiros, mas tem os bons espíritos que querem que a gente acerte e que nos ajudam a soluções pela via do diálogo, porque é assim que a gente vence conflitos que possam se tornar negativos. Pelo diálogo. Não há outra ferramenta para a construção da paz, para a comunicação amorosa, compassiva, consciente em família, senão o diálogo norteado pela ética do Evangelho de Jesus. Como é que Jesus era? Assim nós devemos ser. Ele recomenda aos discípulos, só uma passagem, estou até meio obsediado por ela, eu já estou na 5ª vez que eu estou contando ela para alguém, que é Jesus recomenda ser prudente como a serpente e manso como, ou inocente, depende da tradução, como as pombas. O que é ser prudente? O que é uma pessoa prudente? Uma pessoa cuidadosa, zelosa, que considera as consequências do que faz, do exemplo que dá, da forma que fala, que age, que estuda o caminho que vai percorrer, considerando os desafios que esse caminho possa apresentar. Ser prudente com os filhos é achar o lado certo de chegar. Aí a gente está com uma pendência com o filho, a gente invade o quarto que nem uma ventania. Grita, esperneia. O espírito protetor da gente deve olhar e dizer assim, quem é que tem 5 anos aqui? Estou na dúvida. Porque a criança não tem o cérebro formado suficientemente, em determinada faixa etária, para regular as emoções. O adulto tem e não regula porque não aprendeu. Por isso que a gente precisa de inteligência emocional, de educação de sentimentos, de linguagem do coração, para aprender a olhar para dentro de nós, estudar quais são, pelas nossas atitudes, observarmos e descobrir quais são os nossos sentimentos que preponderam nas relações uns com os outros. E ao identificarmos o sentimento, descobrir qual é a necessidade que grita, que está vivo dentro de mim. Para ao invés de querer impor o que eu preciso para os outros, como uma criança que não acordou para a vida, eu aprenda a solicitar ou pedir com respeito na faixa etária que o meu filho se apresenta. Porque nós aprendemos a determinar, mas nós sabemos muito bem até onde vai a determinação autoritária. E não estou dizendo que alguém abra a mão da autoridade. Mas todos nós já lidamos com pessoas autoritárias, todos nós. Ou foi em casa, ou foi no quartel, ou foi na escola, ou foi no bairro.
E tudo que a gente aprendeu com a pessoa autoritária é fingir que concorda com ela. É fingir. A pessoa vira as costas, o chefe autoritário vira as costas. Não dormiu bem essa criatura hoje. Acredita que eu vou fazer o que ele quer, nem na outra encarnação. E ele diz para o povo, vou sair mais cedo hoje. A turma faz uma festa, graças a Deus. Não, mas eu posso ser assertivo, eu posso pedir ao meu filho sem expressar-me como um desequilibrado. E esse é o nosso desafio. E eu me incluo junto, tá? Esse é o nosso desafio. É trazer um pouco do que Jesus faria no nosso lugar, na relação educativa com os nossos filhos, não sendo um anjo amanhã, mas sendo um pouquinho melhor a cada dia. Porque aí nós vamos superar os conflitos pelo diálogo. Os positivos vão ser compreendidos como parte do processo. Os negativos vão ser transformados em oportunidade de reconciliação, de escuta e de compreensão. Então eu agradeço a paciência, a atenção de todos. Fico à disposição aqui mais algum minuto para abraçá-los, deixar uma dedicatória no livro e expressaria aqui nesse momento a minha mais profunda gratidão. Fiquem com Deus. Queremos agradecer então ao nosso amigo aqui, Vinícius, pela belíssima palestra. Essa palestra pode ter alcançado os corações de várias famílias. E agora convido então a nossa vice-presidente, a Bernadette, para a prece final e conduzir ao passe. Boa noite a todos. Então, convido os nossos irmãos do passe a se posicionarem no salão e que todos se conectam agora com o nosso Pai Maior. Depois dessa linda e educadora palestra, só temos a agradecer, mestre amigo, e colocar em tuas mãos a nossa maior preciosidade, que é a nossa vida. Senhor, vós sabeis do que cada um que aqui está presente necessita. Por isso te pedimos que nos dê força, coragem para suportar as desavenças, para poder recolher as pedras que estão no nosso caminho e transformá-las em aprendizado. Pedimos a todos os nossos mentores, anjos da guarda, que possam neste momento, juntamente com os caravaleiros desta casa, doar fluidos curadores para o nosso corpo físico e espiritual. E que ao voltarmos ao nosso lar, levamos aos nossos familiares pensamentos e gestos de muita paz e muito amor. Obrigada, Senhor, por este momento e que a tua luz e o teu amor nos abrace. E que assim seja. Que assim seja.